Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer a demonstração, uma parte da geometria analítica, que é a demonstração de como calcular o ângulo formado por dois segmentos de reta, certo? Aula passada eu fiz a demonstração da distância entre ponto e uma reta, e hoje eu vou fazer a demonstração de como calcular o ângulo formado por dois segmentos de reta, certo? E esse ângulo a gente vai dar preferência é o menor ângulo, tá? Porque se tem esse ângulo maior aqui, certo? Mas aqui a gente está interessado no menor ângulo, certo? Que eu chamei aqui de θ. É claro que para você ter um ângulo formado entre dois segmentos de reta, essas retas têm que concorrer a um único ponto, certo? Porque se elas forem paralelas, elas nunca vão formar um ângulo, certo? Entre elas. Então elas têm que ser concorrentes a um único ponto, beleza? Se elas for concorrentes a um único ponto e elas for perpendiculares, aí é bem fácil perceber que o ângulo formado entre elas é 90 graus, tranquilo? Só que agora, quando elas concorrem a um único ponto e não for perpendicular, então você vai ter a formação de dois ângulos aqui, e a gente vai dar prioridade para o menor ângulo formado, certo? Que é esse ângulo θ aqui, beleza? E tem como a gente calcular esse ângulo θ. A gente vai dar prioridade para o menor ângulo, certo? Até porque se você souber o menor ângulo, como esses ângulos aqui são suplementares, você descobrindo um θ, você descobre esse ângulo aqui, certo? Mas a gente vai dar prioridade para o ângulo menor, beleza? Bom, aí, como eu vou fazer a demonstração? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o plano cartesiano aqui, certo? Vou fazer um plano cartesiano aqui, e vou fazer duas retas, dois segmentos de retas. Então tá aí o plano cartesiano, aí eu vou fazer duas retas aqui, certo? Então tenho aqui a reta R, certo? A reta R. E de azul eu tenho a reta S. Tranquilo? Bom, na reta R, esse cara aqui eu vou chamar de alfa, certo? E a tangente desse cara aí a gente sabe que é o coeficiente angular dessa reta R, certo? Então que eu vou chamar de alfa, que é o coeficiente, a tangente desse cara é o coeficiente angular dessa reta aqui, certo? E aqui eu vou chamar de beta, certo? E a gente sabe que a tangente desse cara aqui é igual ao coeficiente angular dessa reta S. Tranquilo? E aí, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, que eu estou chamando de θ, esse ângulo aí é exatamente o ângulo formado pelas duas retas, né? Que é o ângulo que eu quero calcular, certo? Que aqui você tem um vértice, essas retas R e S estão concorrendo em um único ponto, que é esse ponto aqui, e você tem esse ângulo formado aqui, certo? Que é o menor ângulo entre esses segmentos de retas, beleza? E é o que eu quero descobrir, é o que eu quero calcular, beleza? Bom, não é difícil perceber que usando o teorema do ângulo externo, e aqui eu já fiz a demonstração aqui no canal, usando o teorema do ângulo externo, a gente sabe que o alfa mais o θ é igual a beta, certo? É a mesma coisa escrever assim, ó, que o beta é a soma do alfa
mais o θ, beleza? Só que eu estou interessado nesse ângulo aqui, então vou isolar ele. Então vai ficar aqui o θ é igual a beta menos alfa, beleza? Como se trata de uma igualdade, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então eu posso aplicar a tangente dos dois lados, certo? Aplicando a tangente dos dois lados, vai ficar assim, ó. Tangente de θ, isso daqui é igual a tangente de beta menos o alfa. Beleza? Tá aí. Bom, perceba que a gente caiu numa diferença de arcos para tangente, e aqui no canal eu também já fiz a demonstração, foi a minha primeira videoaula, eu fiz a demonstração, dá uma olhada lá se você não estiver lembrando disso daqui. A gente pode escrever desse jeito aqui, ó, que a tangente de θ é igual a tangente de beta menos alfa, que é calculado assim, ó, tangente de beta menos a tangente de alfa dividido por 1 mais a tangente de beta vezes a tangente de alfa. Tranquilo? Só que eu acabei de falar para vocês que a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R. E a tangente de beta é o coeficiente angular da reta S, certo? Quando a gente está estudando geometria plana e a gente estuda a função afim, o coeficiente angular lá a gente chama de Azinho, certo? Aqui na geometria analítica a gente vai chamar de Mzinho, certo? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar que a tangente de θ vai ser igual ao coeficiente angular da reta S, porque aqui é tangente de beta, né? Então, ms menos o coeficiente angular da reta R, então mr, isso daqui dividido por 1, mais ms vezes mr, tranquilo? E como eu estou interessado no menor ângulo, certo? Vai estar entre 0 e 90, eu quero pegar a parte positiva daquele cara ali. Então a gente coloca entre módulo, certo? Então você vem aqui, ó, e coloca o módulo, porque a gente quer pegar a parte, o menor ângulo, que vai estar entre 0 e 90, então ele vai querer a parte positiva, certo? Então eu coloco o módulo para garantir que aquele cara ali vai ser positivo. Então tá aí, né? A gente pode escrever assim, ó, que a tangente de θ é igual a esse cara aqui, ó, ms menos mr 1 mais ms vezes mr. Não esquecer do módulo, certo? Então aqui, ó, como queremos demonstrar, certo? Aí, pessoal, como você quer achar
o θ, né? Nos livros vai estar desse jeito aqui a fórmula. Só que como você quer achar o θ, você pode escrever assim, ó, que o θ é o arc tangente desse cara aqui. Beleza? Então você pode achar o valor de θ desse jeito aqui. Beleza, pessoal? A demonstração é bem simples, né? Na parte de geometria analítica, para calcular um ângulo formado por dois segmentos de retas que concorrem a um único ponto. Beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu tiro sua dúvida. E comenta aí também o que você achou da demonstração, beleza? Então é isso daí, pessoal. Vejo vocês até a próxima aula.